A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre o trono branco e o juízo final. Antes de iniciar a reflexão de hoje, me permita te dizer que sua interação no canal com seus comentários e seu like é muito importante para impulsionar os vídeos para que eles apareçam mais nas pesquisas e nas sugestões de vídeos importantes. Aproveite aí também para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e acionar o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Lembrando a você que sempre eu estou em oração por sua vida, por sua família e por seu ministério. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Clique aí no Super Thanks e faça seu investimento para nos ajudar a produzir os vídeos e a manter este canal. Deus recompensará seu investimento de forma transbordante. O textuário da lição de hoje está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Na verdade aplicada, o pastor William Barcos, ele afirma que Cristo hoje é advogado, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo as suas obras. O texto bíblico de referência está em Apocalipse, versículos 7, 8, 12, 14 e 15, onde fala sobre a breve soltura de Satanás ao final do milênio, seu trabalho para enganar as nações, a ressurreição dos ímpios para receberem suas sentenças condenatórias no juízo final. Fala também sobre o destino final da região dos mortos ímpios, da região dos demônios e de todos os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Há uma corrente de pensamento espírita que diz que Satanás terá a oportunidade de se regenerar e voltará a ser como antes da sua queda. Há quem apoie esse entendimento equivocado quanto à possível regeneração do caráter de Satanás. Penso que a prisão de Satanás durante 1000 anos talvez justificaria essa falsa afirmação. No entanto, ao final do milênio, após 1000 anos de paz, de prosperidade, de conhecimento pleno de Deus e inexistência de interferências malignas nas ações, reações e decisões humanas, Satanás será solto por um curto período de tempo e voltará a agir com a mesma malignidade que antes da sua prisão e com maior intensidade, ficando provada a sua não regeneração, que seu caráter maligno é irrecuperável. Por sua vez, a humanidade composta pelas nações que saírem da grande tribulação e tiverem permissão divina para adentrar no reino milenial de Cristo, terá a última oportunidade de demonstrar sua fidelidade ou não a Deus. O primeiro teste de fidelidade a Deus ocorreu no reino celeste. Nele, Lúcifer e 1/3 dos anjos celestes se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu. O segundo teste de fidelidade a Deus ocorreu no Jardim do Éden. Nele, Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e o pecado foi introduzido no mundo humano. O último teste de fidelidade a Deus será ao final do reino milenial de Cristo na terra, e nesse momento Satanás sairá para enganar as nações espalhadas de norte a sul, de leste a oeste no planeta Terra, em uma nova e última rebelião contra Cristo, que estará assentado no trono na cidade de Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo ele se utiliza do termo enganar para descrever a ação do inimigo na sua forma de agir contra a humanidade e contra os propósitos de Deus para ela, João ressalta a principal característica de Satanás, que é perito no uso da arte da tapeação, pois ele se utiliza de artimanhas e sutilezas para desviar as pessoas da verdade e levá-las a acreditar que as coisas são diferentes do que realmente são, de modo que as pessoas façam coisas que de outra maneira jamais fariam. Jesus chegou a nominar Satanás de o pai da mentira, pois é mentiroso desde o princípio, sem chance de reversão. Enganadas por Satanás, as nações serão seduzidas a se desviar da adoração e serviço a Deus para seguirem a Satanás no seu intento infernal de ocupar o lugar do próprio Deus. Se após 1000 anos, as pessoas sendo governadas e tendo contato direto com o próprio Cristo serão enganadas, serão seduzidas por Satanás, imagine na atualidade que as pessoas se relacionam com Cristo apenas pela fé, sem vê-lo com seus olhos físicos. O apóstolo Paulo ele advertiu que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz e os demônios se transfigurarem em ministros de justiça para enganar as pessoas. Por isso, o ser humano, em especial o cristão, não pode ignorar os ardis de Satanás. A multidão de pessoas e o exército que se aliará a Satanás ao final do milênio
denominado em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, de Gog e Magog, não se refere a alguma nação específica das que tiverem permissão para adentrar o milênio. Também não se refere à invasão descrita em Ezequiel capítulo 38 e 39, pois a invasão de Ezequiel já terá ocorrido ao final da grande tribulação na batalha do Armagedon. A única semelhança entre Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e Ezequiel capítulos 38 e 39 é o propósito, é a natureza da missão satânica na tentativa de destruir a soberania de Deus, aniquilar os servos e servas de Deus. Por isso, a utilização da mesma nomenclatura Gog e Magog. Apocalipse capítulo 20, versículo 8, se refere a um exército de pessoas de diferentes nações que não se permitirão serem regeneradas por Jesus em seu governo teocrático e se unirão a Satanás para atacar o acampamento dos santos na região da Palestina e atacar a cidade amada, que é Jerusalém, porém descerá fogo do céu e os destruirá totalmente. A partir do momento que o pecado teve acesso no mundo humano, devido à desobediência de Adão e Eva quanto às orientações divinas, a natureza humana se corrompeu e se inclinou na direção contrária à vontade de Deus e à sua santidade, provocando uma guerra contínua da natureza humana tendente ao pecado e o espírito, que é o canal de comunicação do ser humano com Deus. Mesmo o mundo experimentando uma época nunca vista de prosperidade, de segurança, de saúde, de qualidade de vida e de sustentabilidade em todas as áreas, sem nenhuma influência ou interferência maligna por 1000 anos, tendo também a mesma experiência que até hoje somente Adão, Eva, Pedro, Tiago e João, de verem a Deus e conviver na presença dele sem vir a óbito físico, tendo em vista a natureza humana caída, corrompida pelo pecado, haverá pessoas no milênio que vão morrer por serem amaldiçoadas em decorrência da desobediência às leis teocráticas vigentes no milênio. No final do milênio, também uma multidão de pessoas se deixará ser seduzidas por Satanás e escolherá segui-lo, se levantando em rebelião contra Deus. O pastor William Barros, ele ressalta em seus comentários que esta realidade exige uma análise pessoal e sincera de cada cristão, a fim de se certificar até que ponto o cristão é genuinamente convertido. É necessário que cada pessoa assuma suas falhas, mesmo porque o inimigo só consegue influenciar, interferir e agir na vida humana se a própria pessoa der legalidade a ele por meio da sua natureza humana tendente ao pecado. Provérbios número 28, verso 13, alerta que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A soltura de Satanás será apenas o último teste que demonstrará que a corrupção do pecado está arraigada no coração humano. No entanto, essa situação ainda é reversível desde que a pessoa aproveite a solução apresentada por Deus através da morte de Jesus na cruz do Calvário para livrar a sua alma da maldição do pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo lhe assegura dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há e nem haverá para os que estão ou estiverem em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão ele precisa buscar consolidar sua fé em Cristo de forma que nada o separe do amor de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, nem mesmo se o próprio Satanás pessoalmente se propuser a seduzi-lo a se rebelar contra Deus, ou se a natureza humana quiser dominá-lo e fazê-lo fracassar na sua luta contra o pecado. O juízo final se instalará imediatamente após a prisão final de Satanás e a sua destinação ao Geena, ao mais profundo abismo, juntamente com o Hades, que é a região dos ímpios que tiverem morte física, e do Tártaro, que é a região habitada pelos demônios. A menção de João de que o trono é branco é uma referência à natureza da missão que será realizada por quem estiver assentado nele. A cor branca fala da justiça divina, que é plenamente pura, santa e imparcial. A ênfase na expressão grande trono branco é para realçar a amplitude das suas dimensões, que o tornará como o foco central de todas as atenções e cujo julgamento de todos os que por ele passar para receber suas sentenças condenatórias será inquestionável e irrevogável. A grandeza do trono branco também aponta para a autoridade suprema de quem vai estar assentado nele para julgar os ímpios e destiná-los à condenação eterna.
Será nesse último dia mencionado por Jesus em João capítulo 12, versículo 8, que aqueles que ao longo da vida rejeitaram todas as oportunidades de redenção e salvação dadas por Deus, vão reconhecer a soberana justiça divina em condená-los, bem como reconhecerá e confessará que de fato Jesus é Senhor. Para ocorrer o juízo final, o juízo do grande trono branco, os ímpios de todas as épocas da história da humanidade, independentemente da causa morte, da forma como morreu ou de onde morreu, ressuscitarão para serem julgados. Será o momento no qual Deus tratará diretamente com os ímpios, em cumprimento ao que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que afirma: aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disto o juízo. Mesmo não cabendo uma interpretação literal do que vai acontecer no desenrolar do juízo final, o contexto bíblico permite afirmar que quem comparecer diante de Jesus no juízo final é porque morreu na condição de não salvo e, portanto, deixou de participar da primeira ressurreição, que é para a vida eterna. A título de esclarecimento, a primeira ressurreição ocorrerá em duas fases distintas. A primeira fase será no momento do arrebatamento da igreja. Os que morreram na condição de salvo ressuscitarão e serão arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. A segunda fase da primeira ressurreição ocorrerá instante antes da inauguração do reino milenial. As pessoas que morreram na condição de salvos no período da grande tribulação ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio, como Jesus prometeu. O avanço da igreja cristã no cumprimento da sua missão de evangelizar o mundo nos diferentes eventos que participa e pelos diferentes meios de comunicações disponíveis é crucial para que o maior número possível de pessoas se convertam a Cristo e estejam em condições de fazer parte da primeira ressurreição, evitando assim fazer parte da segunda ressurreição, ser julgado e receber uma sentença condenatória no grande trono branco. Mais do que nunca, o brado de Jesus ecoa dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não haverá escapatória, não haverá acepção de pessoas ou privilégios para alguns, grandes e pequenos, pessoas influentes e pessoas simples, ricos e pobres, bonitos e pessoas desprovidas de beleza física, todas as classes sociais, pessoas de todos os status sociais, de todas as nações, etnias e grupos ideológicos e de todas as religiosidades que fizeram desviar a humanidade dos propósitos de Deus para a vida humana. Todos serão julgados segundo as suas obras, segundo o resultado de suas atitudes ímpias, imorais, corruptas e profanas, segundo seus comportamentos, suas preferências pessoais, suas crenças ou suas incredulidades. O justo juiz não aceitará barganha, não aceitará compra de sentenças favoráveis aos réus, não aceitará manipulação ou adiamento dessa audiência final. Como bem disseram os apóstolos Paulo e Tiago, quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não haverá acepção de pessoas, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. Quanto à forma que os ímpios vão ressuscitar, os corpos deles vão se recompor e serão imortais por toda a eternidade. A diferença da forma como os salvos vão ressuscitar é que os ímpios ressuscitarão na condição de corruptos, pois tendo em vista terem se deixado ser dominados pela natureza humana pecaminosa que é corrupta, os ímpios vão herdar a corrupção, a ruína, a destruição eterna. Somente os salvos ressuscitarão incorruptíveis. O juízo final, o juízo do grande trono branco, é inevitável e será presidido pelo próprio Senhor Jesus, pois somente Ele detém todo o juízo. Portanto, é de extrema relevância a alerta do apóstolo Paulo que disse: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, os tempos da ausência do saber, da ausência do conhecimento do Senhor, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Ainda quanto ao fato de que os mortos serão julgados segundo as suas obras, o texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 12, cita que serão abertos livros e, de acordo com os registros destes livros, as pessoas serão julgadas e receberão suas sentenças condenatórias. Quanto aos livros que serão abertos, há pelo menos 14 formas de registro de tudo o que ocorre na vida humana,
cujos registros poderão ser chamados por Deus para provar sua justiça e a sua imparcialidade no julgamento dos ímpios. O primeiro livro é o livro do concerto, o livro da lei. Esse livro é capaz de provar que as instruções divinas elas foram expostas e rejeitadas pelos julgados. Esse livro será utilizado como testemunha de acusação. O segundo livro é o livro das guerras do Senhor, no qual Deus comprovará, através de registros verídicos, todas as guerras empreendidas por ele para livrar as pessoas da condenação do inferno, mas que não foram reconhecidas e nem aproveitadas pelos julgados. O terceiro livro, o livro da redenção, o livro do Evangelho, disponibilizado à humanidade para que ela tome conhecimento e consolide na sua vida o propósito de Deus e se submeta ou não a ele. Esse livro também será utilizado para comprovar que as pessoas tiveram oportunidade de se converterem a Cristo. O quarto livro, o livro das obras da natureza, provará que até mesmo a natureza testificou aos seres humanos, dando-lhes a oportunidade de se renderem ao Criador, ao soberano do universo. O quinto livro, o livro da consciência, será utilizado para provar que as pessoas preferiram preservar suas mentes deturpadas, se recusando ter consciência do mal em suas vidas. Por isso, esse livro estará na mesa do justo juízo. O sexto livro, o livro das obras humanas, comprovará a justiça divina de dar a cada um segundo as suas obras. O sétimo livro, o livro das lágrimas, deixa evidente que os responsáveis pelo choro dos inocentes, das crianças abortadas, dos famintos, das pessoas exploradas por patrões, gerentes e governantes, das pessoas que são afligidas, feridas e perseguidas injustamente, terão que responder diante de Deus por seus atos que provocaram essas lágrimas. O oitavo livro, o livro do corpo, revelará as atitudes de prostituição física ou espiritual que distanciaram as pessoas do projeto divino para a humanidade, tendo em vista o mau uso ou o descuido com o corpo humano. O nono livro, o livro das palavras, desvendará as falas difamatórias, maldizentes, profanas e impensadas, evidenciando que as paredes têm ouvido e o céu também. O décimo livro, o livro do pecado, também estará na mesa do justo juízo, pois a Bíblia cita 370 classes de pecados, de atitudes praticadas por quem não teme a Deus e se torna inimigo de Deus por se recusar ser livre da lei do pecado. E se existe a lei do pecado, há um livro que registra tais pecados. O 11º livro, o livro das maldições, mostrará que os sentenciados à condenação eterna tiveram prazer em proferir maldições ao invés de abençoar seus semelhantes, bem como se colocaram debaixo de maldição por recusar a bênção oferecida por Deus. O 12º livro, o livro da memória, alerta que tudo que tiver sido guardado na memória humana será trazido à tona e comprovará o justo julgamento divino. Para sacramentar o justo juízo, será aberto ainda 2 livros. O 13º livro, o livro da vida, nele está a penúltima prova que vai falar em desfavor do julgado e dirá: o seu nome não está aqui, corroborando o que está em Êxodo capítulo 32, versículo 38, onde diz: Disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. O 14º livro, o livro da justiça, provará de uma vez por todas a justa justiça divina em condenar os ímpios ao dano da segunda morte, a eterna separação de Deus, expressão que melhor descreve o termo inferno. Este livro provará também que a justiça divina é isenta de erros ou de quaisquer vícios processuais. Para o erudito Charles Hayer, o julgamento do juízo final não é para verificar se deverá ser o céu ou o inferno o destino final daqueles que são julgados no juízo do trono branco. É um julgamento para provar que o inferno é o destino merecido pelos ímpios. Vale lembrar que o julgamento no juízo final será individual. Afinal, Deus há muito tempo já alerta dizendo: todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O Filho não levará a maldade do Pai, nem o Pai levará a maldade do Filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Cada pessoa deve entender essa realidade o quanto antes
e parar de querer jogar a culpa de seus erros ou de seus fracassos em outras pessoas, sob pena de se dar conta disso tardiamente, ter que passar vexame diante de Deus no juízo final e ainda ser condenado à eternidade sem Deus. Uma espécie de filme com todos os detalhes da vida da pessoa passará diante dos seus olhos e após a pessoa confessar que está sendo condenada de forma justa, cada pessoa vai sofrer graus diferentes de castigos por toda a eternidade. A sentença final será a segunda morte, a eterna separação de Deus. Em seus comentários, o pastor William Barros, ele frisa que quando a Bíblia fala da segunda morte, a Bíblia não está falando de extinção, mas de sofrimento, de angústia, de tribulação eterna e irreversível. Jesus chegou a afirmar que o mais profundo abismo, onde os ímpios serão lançados, é onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apesar de a revelação do juízo do trono branco, do juízo final ser chocante, é uma excelente oportunidade dada por Deus para despertar o ser humano, em especial aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo, se ajustar à vontade de Deus, se converter genuinamente a Cristo e intensificar as ações na missão de evangelizar o mundo e ganhar outras pessoas para Jesus, conscientizando-as de que o inferno é real e apesar de ele não ter sido feito, não ter sido criado para o ser humano habitar, quem rejeitar os propósitos de Deus para a vida humana terá que conviver nele por toda a eternidade. É preciso manter o estado de vigilância espiritual constante, pois o inimigo fará de um tudo para destruir a alma humana e para isso aproveitará todas as oportunidades que tiver, inclusive quando ele for solto ao final do milênio. Quem não participar da primeira ressurreição é porque morreu na condição de não salvo e terá que comparecer diante de Deus no juízo final. Cada pessoa precisa aproveitar enquanto Jesus está manifestando a sua graça, a sua misericórdia, dando oportunidade ao ser humano de se livrar desse dia no qual o mundo ímpio será julgado e condenado. É momento de se aproveitar que a porta da graça ainda está aberta, que ainda há tempo de arrependimento, de conversão genuína a Cristo Jesus. Lembre-se que diante de Deus nada passa despercebido e que cada pessoa vai responder de forma individual por seus atos, levando em consideração as verdadeiras motivações e os verdadeiros objetivos que deram causa às obras, às realizações de cada pessoa durante a sua vida. Consolide a sua fé em Cristo e não permita que nada o separe do amor de Cristo, nem mesmo se o próprio Satanás pessoalmente se propuser a seduzi-lo, a se rebelar contra Deus, ou se a natureza humana quiser te dominar e fazer você fracassar na luta contra o pecado. Não desanime, nem tentando. Que Deus te ilumine para que não venha a ser enganado por falsas aparências. Que você possa estar e continuar no centro da vontade de Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.